Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, sextou então aí, gente! Boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live aqui no gravado, né? Que não está aqui agora acompanhando comigo ao vivo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, Dia Mundial do Sextou. Todo mundo animado, eu tô super animada e vou tomar o meu café aqui enquanto o Instagram entrega aí a minha live para as pessoas. Então vamos lá. Bom dia, Grazi. Bom dia a todos vocês. Nossa, é sempre muita alegria para mim, né? Iniciar um dia de trabalho aqui com vocês, iniciar aqui fazendo essa live. Confesso que já estou aqui morrendo de saudades de fazer assim, iniciar esse trabalho aqui com vocês, porque afinal de contas, né, eu estava aqui dia sim, dia não, desde a semana passada, iniciando o dia, né, com essas lives, e hoje, já que é o nosso último passo, a nossa última live, o passo 6, né, então vou sentir saudade, porque eu amo uma rotina, eu amo me comprometer, eu acho que isso me faz aí ser mais produtiva, né? Esse comprometimento que eu faço aqui com vocês. Amo uma rotina, sou dessas que quero seguir aí, né? Um dia, uma organização, eu vejo o quanto isso é importante no nosso dia, o quanto a gente tem mais gás, o quanto a gente se sente mais realizado depois que você, né, seguiu, cumpriu ali a sua rotina. Então, eu não acho que ingesta a gente, eu acho que a gente tem muito mais liberdade, eu acho que sobra muito mais tempo pra gente poder aí se dedicar ao que a gente gosta de fazer, sabe? Não é, Grazi? Eu amo. Então, acho que a gente sente mesmo assim, parece que o dia rende tanto, né? Pois é, eu também achei que me ajudou demais na pandemia, porque parece que o dia vai rendendo. Aí se você já sabe o que você tem que fazer naquele dia, né? Você já tem a sua rotina. Quando você termina o dia, parece que rendeu tanto. E eu acho que você falou bem, Grazi, na pandemia, se a gente não tivesse essa rotina bem definida, né? Parece que os dias iam passando e a gente não ia dar conta de fazer tudo que a gente tinha que fazer em casa, cuidar de filho, cuidar de aula online, cuidar de trabalho. Então eu também sou dessas que gostam da rotina e por conta disso, muito em breve, nós continuaremos aí, né, essa série de lives, vamos fazer mais lives porque me traz essa rotina, como eu estava falando, me traz além de tudo também, né, essa realização, porque aí de fato eu entendo que eu posso estar mais próxima de vocês, que eu posso realmente ajudar vocês, né, aí a terem negócios lucrativos e prósperos. Bom dia, Moisés, também, né? Então, em breve, voltamos aí com a nossa rotina de lives para que eu inclua isso no meu dia, que eu cumpra esse meu propósito, né? Eu cumpra aí esse propósito de estar junto com todos os empreendedores nessa jornada. Porque vocês já sabem, né? Bom dia, Nayara, vocês já sabem, né? Pra mim, eu sempre repito, começo as lives falando isso, e uma hora todo mundo vai estar pensando isso também. O empreendedorismo é sim o caminho para nós alcançarmos, né, tudo aquilo que a gente deseja, para a gente viver de fato do que a gente ama, para a gente poder ter liberdade geográfica, liberdade de horário, liberdade financeira, né, de irmos em busca dos nossos sonhos, de fazer a coisa acontecer, de pensar em soluções, né? E é isso que eu busco e eu espalho com a Escola Pequenas Empresas o tempo inteiro, em todos os meus conteúdos, em todos os meus cursos, todas as lives, tudo que eu tô aqui, eu sempre quero espalhar isso, né? E antes de prosseguirmos com essa live aqui, eu tô vendo assim, não, eu sei, Grazi, vai lá, eu sei que você tá de mudança, que você vai aí com uma nova jornada, uma nova etapa na sua vida, vai lá, depois a gente se fala, depois você assiste no gravado, porque se Deus quiser, eu vou conseguir deixar essa live no gravado aqui. Bom, então, eu quero, né, aqui antes da gente continuar essa live, eu quero dar 2 recados que são extremamente, muito importantes, que eu quero iniciar já aqui.
tomando meu café enquanto vocês apertam o coraçãozinho e compartilham as lives aí. Bom, antes então da gente prosseguir, eu quero dar esses 2 recados. O primeiro recado, na verdade, não é um recado, é um agradecimento. É um agradecimento a todas as pessoas, né, que acompanharam essa série Gerir para Lucrar, já que hoje nós estamos chegando no último passo, no passo 6. Então, a todos vocês que acompanharam aí a série Gerir para Lucrar, principalmente a vocês que estiveram aqui firmes e fortes em todas as lives ao vivo aqui comigo, como a Nayara, o Moisés, a Mônica, né? Todos vocês que estiverem aqui no horário, cumpriram assim como eu o compromisso de chegar no horário, de tudo. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado, na verdade, de um modo geral, a todos que assistiram a essa série, também no gravado, porque algumas pessoas estão assistindo na gravado porque choraram. É ruim, estão me mandando aí os comentários, né? Então, muito obrigado aos que comentaram, aos que compartilharam. Se não fosse pela audiência de vocês, nada disso aqui também justificava, né? Então, meu muito obrigada. Eu agradeço por vocês aí despenderem o que a gente tem hoje do nosso, eu brinco que é o nosso principal ativo, né? Que é a atenção. Algumas pessoas falam que é o tempo, mas o tempo todo mundo tem igual, 24 horas, né? Uns são mais produtivos, outros são menos produtivos, como a gente estava falando aqui. Mas o ativo principal que a gente tem hoje é a atenção, é a gente saber priorizar. Então eu sempre falo assim, se você quer ter um negócio produtivo, se você quer ter um negócio lucrativo e próspero, se esse é o seu objetivo, foque, se concentre em informações que vão te levar a esse objetivo. Muitas vezes a gente tem realmente um excesso de informação, mas a gente não sabe priorizar. Então a gente começa a dar atenção em assuntos que não vão nos deixar mais próximos aos nossos objetivos. E aí sim, aí quando a gente vê, a gente passou horas, né, numa rede social aí, vasculhando coisa que não tem nada a ver, que não vai deixar mais próximo do que a gente quer. Então priorize. Se você sabe priorizar o que vai te deixar mais próximo, você vai dar a atenção que você quer. E se você quer investir nessa jornada empreendedora, né, ter sim um negócio de sucesso, lucrativo e próspero, essa série, sem dúvidas, você tem que assistir. Porque aqui eu passei muitas informações sobre aí gestão de negócios. E a gente vai continuar, obviamente. E o meu segundo recado, também muito importante de dizer, é que em breve eu vou abrir a turma, né, para o novo curso, né, do Papel Excelência, a próxima turma do Papel Excelência, a turma 4. E se você tiver aí mais interesses, né, de conhecer, de aprofundar o seu conhecimento sobre gestão de negócios, conhecer um pouco mais sobre esse meio, como você pode de fato mergulhar nessa jornada empreendedora e fazer a sua pequena empresa lucrar, né, ter mais clientes, vender mais. Mas acima de tudo, se você quiser que eu pegue na sua mão, se você quiser que eu caminhe junto com você, né, que eu faça você silenciar todas essas interferências externas que a gente tem, essas ameaças que a gente dá o olhar. Se você quiser que eu te ajude a vencer algumas travas internas para você seguir aí adiante nos seus objetivos. Se você quiser conhecer mais, então, né, do método MS6, Mentalidade Empreendedora dos 6 Pilares, que foi o método que eu desenvolvi para que eu conseguisse, né, conquistasse a minha prosperidade e lucratividade com a minha pequena empresa, a EPE, eu vou te fazer o convite de você, então, primeiro você pode me mandar um direct se você quiser saber mais, em primeiríssima mão, né, sobre esse curso. Então você pode me mandar um direct, mas você também pode se cadastrar no site da Escola Pequenas Empresas. Então é só clicar escolapequenasempresas.com.br, deixar seu e-mail lá, tem um link na bio do Instagram também, e você se deixa seu e-mail aí para eu saber que você quer conhecer mais, quer mais informações, e eu te passo essas informações aí, né, todas que você estiver desejando. Então é isso, eu espero que no curso, né, eu faço sempre assim, eu fomento as ferramentas, falo aí sobre as ferramentas, as metodologias, eu te encurto de fato o caminho aí e te dou todas as bases e fundamentos para que você possa sim crescer o seu negócio, isso de forma sustentável, né, com sustentabilidade, para você ter perenidade e você ir aumentando seu faturamento, seus clientes, movendo a economia, empregando mais pessoas e assim fazendo a roda do empreendedorismo girar. Correto? Bom, mas né, vamos deixar para lá agora tudo isso que eu falei, vamos focar aqui na nossa live. Bom dia, Mônica, já falei de você aqui que está sempre acompanhando ao vivo, obrigada por isso.
Bom, então vamos falar hoje sobre o tema da nossa live, que é justamente a saúde financeira da sua empresa. Então, um tema de extrema relevância. Coraçãozinho, compartilhe enquanto eu tomo café. Então é o seguinte, a gestão financeira é sim, é óbvio que é, né, um dos pilares aí, a gestão financeira eficiente, obviamente, né, um dos pilares que vai fazer o seu negócio crescer, que vai te dar as bases, que vai te dar os fundamentos, que vai te dar aí a sustentação para o seu crescimento. Se você não cuidar, né, da gestão financeira, bom dia divino, se você não cuidar da gestão financeira da sua empresa, você pode estar certo, né? E isso assim, de uma forma correta, de uma forma adequada, você pode ficar certo que o seu sonho de empreender pode sim cair por terra. Sim, você pode ir para falência, você pode ficar tão endividado a ponto de ter que fechar o seu negócio, porque o financeiro, a gestão financeira, ela é sim o coração aí das nossas empresas, né? Se ele não funcionar direito, ou seja, se a gestão financeira não funcionar direito, tudo pode parar, assim como o nosso coração, né? Quando ele para de bombear. Então é o seguinte, eu resolvi, né, para falarmos aqui sobre gestão financeira, tem várias formas que a gente pode abordar, vários pontos que a gente pode citar em específico, porque são muitas variáveis. Eu não tenho, obviamente, a pretensão de numa live aqui passar tudo que é de uma gestão financeira. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi trabalhar esse tema sobre 3 palavras-chave, que são para mim as 3 palavras-chave que vão conduzir toda a eficiência, né? Todo aí o sucesso que você vai ter nessa área em finanças aí no seu negócio. E obviamente, gente, como a gente falou lá, né, no primeiro passo da nossa série, nós somos o reflexo da nossa empresa, né? Nós pequenos empresários, então, né? Não gosto de falar pequenos empresários, não, donos de pequenas empresas. Nós somos ainda mais o reflexo das nossas empresas. Tudo começa na gente, né? Tudo começa da nossa forma. Então, a primeira coisa, antes até de falar das palavras-chave que eu posso te dizer, é que tudo que nós vamos falar aqui, na verdade, se aplica para você pessoalmente. Se você é uma pessoa enrolada financeiramente na sua vida pessoal, fique certo que a sua empresa também será uma enrolação nessa área de finanças. Então, tudo começa em nós, né? Então, tudo que eu falar aqui, eu vou estar falando no contexto das empresas, no contexto do seu pequeno negócio, mas absorva também isso para o seu particular, para o seu pessoal, para o seu íntimo. Combinado? Então, essa é a primeira coisa que eu queria ressaltar e salientar aqui. Então, é o seguinte, são 3 palavras-chave. E a primeira palavra-chave que eu quero compartilhar aqui com você, para você ter uma gestão financeira eficiente em sua pequena empresa, é conhecimento. Sim, conhecimento. E por que eu estou falando disso? Até aí eu até falo assim, não é coincidência, porque se você está pesquisando, se você está estudando sobre o assunto, o seu olhar, né, se concentra nisso. Sabe aquele esquema assim, quando você está grávida, você só vê grávida aí ao redor de você? Então, quando você está estudando sobre finanças, né, eu estava aqui preparando essa live, então meu olhar estava muito focado para essa área. E eu li uma reportagem essa semana que estava trazendo, né, o resultado de uma pesquisa global, ou seja, é uma pesquisa mundial, né, que mede o nível de educação financeira em 144 países. E pasmem, o Brasil, ele ocupa nessa pesquisa que foi feita, né, com esses 144 países, a 64ª posição, 74. Nós estamos atrás, inclusive, em nível de conhecimento, né, de finanças, ou seja, em nível de educação financeira, nós estamos atrás de alguns países até muito mais pobres do mundo, como Madagascar, Togo, Zimbábue. Gente, observem isso. Olha do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso é uma coisa extremamente séria. Muito séria mesmo. Não é à toa. E hoje eu também li uma reportagem sobre isso, falando que a pandemia ainda acentuou esse fato, né?
que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Não é à toa que nós somos um dos países mais endividados do mundo. E assim, os Estados Unidos também é um país endividado, mas as pessoas lá têm dívidas mais conscientes. Aqui não, nós não somos conscientes disso, né? Nós somos um país endividado e lascado, né? E por quê? Porque nós investimos mal, nós gastamos muito mais do que nós ganhamos, nós somos pouco criativos em fazer dinheiro, nós não sabemos fazer dinheiro, a gente não ganha dinheiro, gente, a gente faz dinheiro. Nós somos pouco criativos em fazer dinheiro, né? Nós não pensamos em soluções e isso normalmente acontece simplesmente por falta de conhecimento, por falta de preparo, por falta de educação financeira. Isso é muito sério. É óbvio que nós temos vários problemas, né, de educação, mas essa parte, já que a gente está focando em finanças, e assim, falando especificamente de educação, realmente é uma coisa assim que eu sempre falo, né? Aí tudo começa no nosso conhecimento na educação. Estou muito chateada com essa situação que a pandemia tem gerado no fato da gente, das crianças, principalmente as crianças de escolas públicas, estarem sofrendo. Elas têm 2 anos que elas literalmente não estão aprendendo, gente, porque não tem condição de como as escolas estão hoje coordenadas, dando educação aí para essas crianças. Então, é assim uma coisa que a gente precisa ter esse olhar. Quando eu construí a Escola Pequenas Empresas, uma das coisas que eu montei, né, no meu Ikigai, depois a gente pode falar sobre isso, foi justamente ao olhar para o mundo e entender o que o mundo precisa, né? E o Brasil, especificamente, precisa de educação. Então, gente, não tem jeito. A palavra-chave principal que você vai ter aí para você ter uma gestão eficiente financeira em sua pequena empresa é conhecimento. Você precisa, goste ou não goste, fale assim, não detesto falar de dinheiro, detesto matemática, detesto, apesar de matemática não ter muita relação com finanças, mas né, a gente assimila isso. Então assim, goste ou não goste, tenha ou não tenha empatia por essa área, acha o financeiro chato ou não acha na sua empresa. Confesso, eu sempre fui da área de humanas, nunca gostei dessa coisa de exatas, mas goste ou não goste, a gente precisa ter educação financeira, a gente precisa buscar conhecimento nessa área, a gente precisa entender que nós não podemos gastar mais do que a gente ganha, a gente precisa descobrir soluções de fazer dinheiro e o empreendedorismo é uma forma da gente encontrar essas soluções de fazer dinheiro, ao invés de ficar achando que a gente tem que ficar ganhando dinheiro, a gente precisa ter essa solução. E é com conhecimento, é com essa educação financeira que nós vamos conhecer os conceitos básicos, né? Que nós vamos atrás de fundamentos que irão gerir o nosso negócio, que nós vamos entender o que é fluxo de caixa, que nós vamos entender o que é ponto de equilíbrio, que nós vamos entender o que é capital de giro, que nós vamos entender o que é custo, despesa, o que é faturamento, o que é lucro, né? O que é DRE, esse demonstrativo de resultados do exercício. Tudo isso a gente precisa conhecer sim. Não negligencie essa parte na sua empresa. Você pode terceirizar, você pode contar com o BPO, que é essa terceirização do financeiro na sua empresa. Você pode ter uma pessoa que vai fazer a parte operacional da gestão financeira da sua empresa. Mas o conhecimento, né, as estratégias, as definições que nós vamos abordar mais aqui, é sua responsabilidade, dono da sua pequena empresa. Você não pode fechar os olhos para isso e falar, eu não gosto, eu não quero, eu não estou afim e arranjar desculpa. Não tem como. Se você não cuidar da saúde financeira da sua pequena empresa, fique certo que você não irá prosperar e você não irá lucrar. Simples assim. Ponto. Não tem outra coisa a não ser correr atrás de informação, transformar em conhecimento e aplicar no seu negócio. Não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. E eu fico sempre falando o seguinte. Nós temos também, muitas vezes, a falsa intenção, a falsa percepção de que nós já sabemos e que a gente não precisa mais aprender. Nós, às vezes, falamos assim, ai, nossa, eu já sei cuidar disso na minha empresa. Não, isso aqui o meu segmento, nossa, eu sou fera nisso. Você não sabe, gente.
Porque outra reportagem que eu estava lendo essa semana, né? Bom dia, compra e venda certa. Você não sabe por quê? Porque houve uma mudança, uma transformação nos hábitos e no comportamento de compra de todas as pessoas, de todos os nossos clientes. A pandemia provocou isso. E se houve uma mudança, uma transformação, se o mundo muda a cada segundo, qual é a sua pretensão de achar que você não precisa aprender mais, que você já sabe do seu negócio? Gente, nós não podemos assumir isso. Temos que ter a humildade de entender que a gente precisa aprender continuamente. E na gestão financeira nós temos que aprender constantemente. É óbvio, é fato, é notório. Deixa a preguiça de lado, deixa essa arrogância que a gente tem. A arrogância nos leva para baixo, gente. Deixa essa arrogância de achar que a gente não precisa aprender. Foque em conhecimento e em buscar informação que vai te levar próximo ao seu objetivo, como eu estava falando aqui. Meu Deus, acho que hoje eu tô até mais assim brava, né? Não tô falando brava, não, é porque muitas vezes eu escuto gente falando que não preciso mais pegar essa informação porque eu já sei bem do meu negócio. E isso realmente às vezes me irrita bastante, sabe? Mas enfim, essa é a palavra-chave então. Conhecimento, né? Conhecimento em educação financeira. Conhecimento, isso mesmo, nós mudamos segundos a segundos assim que nascemos. Concordo plenamente. Nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos, né? Nunca fomos. Ainda bem que a gente tem essa mutação, né? Mudança é tudo na vida, eu também acho, ainda bem. Que se nós não tivéssemos mudanças de pensamento, de percepção, que chatice que ia ser esse mundo, né? Já pensou se a gente já soubesse, na hora que a gente nascesse, a hora que a gente ia morrer? Olha que chato que ia ser isso. A gente nasci, agora eu sei que eu vou morrer dia 5 de março, falei 5 de março, minha universidade devia ser, né? Tá 5 de março de 2010. Já pensou se a gente soubesse isso? A vida ia ser muito chata, né? Então ainda bem que mudança é necessária, ainda bem que mudança faz parte, ainda bem que a gente muda, a gente evolui, que a gente tá aqui para aprender constantemente. Então é isso, conhecimento. Na gestão financeira, assim como em outras áreas, mas nessa eu quero ser assim, reforçar isso. Conhecimento é fundamental. E eu tô reforçando isso porque eu realmente, ao ler essa reportagem, eu pasmei, né? Ao ler essa reportagem, eu falei assim, não é possível, 64º país, então a gente precisa sim. Mas eu tô muito feliz porque, por exemplo, a minha filha já tá tendo educação financeira na empresa dela, eu estou vendo. Ó, que empresa, gente. Minha filha já tem empresa, ó, pra você ver que eu já tô botando a minha filha como empreendedora, hein? Ela já tá tendo educação financeira aí na escola, né? Eu vejo, acompanho um livro muito legal, coisa que ela tá aprendendo. Ela também tá tendo socioeducacional, que é falar da vida, sabe? Expressar os seus sentimentos. Eu acho muito legal isso. Vejo aí muitos influenciadores, né, aqui nesse meio digital falando sobre educação financeira. Isso é muito bacana. Então, isso é uma possibilidade da gente trabalhar sobre esse assunto. Então, que bacana que nós estamos tendo tudo isso aí. Bom, e aí, né, para que a gente possa, então, com esse conhecimento que a gente tem sobre educação financeira, sobre gestão financeira, sobre essa área tão importante, tão essencial para a saúde do seu negócio, né, para você alcançar resultados extraordinários, a gente entra, então, na segunda palavra-chave que eu resolvi trabalhar aqui, né, sobre uma gestão financeira eficiente, que é a palavra controle. Sim, gente, em todas as áreas da empresa, né, mas especificamente, como a gente está falando de gestão financeira, na gestão financeira, para você fazer de uma forma correta, para você fazer isso de uma forma eficiente, como eu estava falando, né, adequada, você precisa ter controle. E aqui eu estou falando rigor, disciplina. Isso é fundamental. Então, vocês acham que eu trabalho a minha disciplina de fazer, por exemplo, atividade física, de ter essa minha rotina à toa? Não é. É porque eu sei que eu preciso de disciplina para colocar os meus projetos em dia, para conseguir dar conta dos meus sonhos, para conseguir correr atrás das minhas metas. E na gestão financeira, a gente precisa dessa disciplina. A gente precisa ser ferrinho de dentista, né? E aqui a gente entra em alguns controles que eu queria citar, né, para a gente poder analisar. Seguinte, o primeiro controle que a gente tem que ter muito rigor em nossas pequenas empresas, em nossos negócios, é sobre os custos. O que eu tô querendo dizer aqui?
Você precisa ter vigilância sobre as suas despesas, né? As despesas da sua empresa. E aqui eu falo tanto de custos fixos quanto custos variáveis. Olha o conhecimento que a gente precisa ter em educação financeira para saber o que é custo fixo, o que é custo variável, que eu não vou entrar no mérito aqui, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se você não atuar na redução das suas despesas, dos seus gastos aí na sua empresa, né? Obviamente que nós temos que ver essas despesas sem comprometer a satisfação do cliente, porque eu acho que o cliente tá ali no centro do nosso negócio, como a gente falou lá na nossa live 4, onde a gente falou sobre conhecer profundamente o cliente. Então, essa redução de despesas, né, esse controle dos nossos custos, visando sempre minimizá-los, isso é algo que a gente precisa fazer constantemente, frequentemente. E isso não é feito, gente. Deixa eu voltar aqui. Isso não é feito pelo seu funcionário. Isso não é feito pela empresa terceirizada que você contratou. Eles podem te ajudar, mas isso é sua responsabilidade, dono de empresa. É sua responsabilidade, dono do seu negócio. Sim, atuar no controle dos seus custos, buscar, né, reduzi-los, é algo que você faz sempre e não é só na hora da crise. Não é só quando estoura uma pandemia. Muita gente, na hora que estourou a pandemia, veio: meu Deus do céu, como que eu vou reduzir meus custos agora? Porque eu preciso alinhar. Isso não é feito só em momento que a gente está para baixo. Quando a gente está surfando ondas altas, quando o nosso negócio está prosperando, quando o nosso negócio está crescendo, nós precisamos ter controle sobre os nossos custos, porque do contrário você vai crescer, você vai começar a colocar tanta coisa dentro da sua empresa. Não, contrata mais um aqui. Isso mesmo, aqui é Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Olha, Nayara, não pode. Você trabalha nessa área, você tem que aplicar. Então é o seguinte, se você não tem esse controle nos momentos de alta, né, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: nós estamos crescendo. Não, deixa eu contratar mais uma pessoa aqui, porque eu tô crescendo, eu preciso de mais uma pessoa para colocar aqui. Não, agora eu posso colocar um tanto de chocolate aqui pro cliente. Tá bom, se eu for aumentar a percepção dele, vou agregar valor, vou fazer você vender mais, ok, né? Mas o controle de custos, ele é feito a todo momento, gente. Não é momento de crise, não. Isso a gente faz sempre. Quem já estava com isso aplicado nas suas pequenas empresas, na hora que veio a pandemia, teve muito mais facilidade. Mas tem pessoas que tinham lá a sua pequena empresa e nem sabia qual eram as suas despesas. Eu fiquei assim, sentei para prestar algumas consultorias, eu perguntava o que a pessoa não sabe. Ou então, né, fica olhando pro retrovisor, nós vamos falar isso aqui mais pra frente. Ou seja, é a mesma coisa, eu gosto de falar assim, é a mesma coisa que você ir pro supermercado e depois que você voltar do supermercado, você fazer sua lista do que você comprou. Pera lá, né, gente? Nós vamos falar sobre isso aqui, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o controle das despesas é feito sempre. Nós temos que sempre ter isso como prática como gestores das nossas empresas. Nós precisamos trabalhar essa parte estratégica. Se você ficar focando só no operacional, aí você nunca vai ter tempo para pensar no seu negócio aí, né? Nessa parte. Então você precisa ser, sim, o gestor, né? Se você não fizer isso, o que vai acontecer é que quando você começar a crescer, você vai assumir, sem dúvida nenhuma, várias despesas, vários gastos excessivos que vão ser totalmente desnecessários, que você não vai saber controlar depois. Então, sim, controle minuciosamente os seus custos, as suas despesas. O segundo controle, essa parte eu sou boa, mas sempre posso melhorar. Sim, eu sempre penso nisso também, né, Mônica? A gente sempre pode melhorar. Mas eu confesso que eu também acho você muito boa nessa parte. Mas a gente sempre pode melhorar. Bom, o segundo controle que a gente tem aqui, que a gente tem que pensar nas nossas empresas, é o controle sobre o preço de venda dos nossos produtos, sobre o preço de venda dos nossos serviços. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Precificação, normalmente, é um dos principais desafios dos donos de pequenas empresas,
é um dos principais problemas, uma das principais falhas dos donos de pequenas empresas. Inclusive, né, eu e a Mônica conversando, a gente vê que a pessoa, quando não tem o controle disso, às vezes ela faz uma precificação, ela cobra um preço aí para o seu produto, que às vezes nem paga o custo dela, por simplesmente ela não ter noção do que ela gasta aí para produzir esse produto. Mas, né, ou prestar o serviço. Mas aqui, eu quero dizer que é o seguinte, a precificação, ela engloba uma série de variáveis. Então, para você saber precificar o seu serviço, para você saber precificar o seu produto, uma série de variáveis vai compor aí o preço final que você vai colocar. Quando eu falo preço, o preço monetário mesmo, o valor que você vai cobrar pelo seu serviço ou pelo seu produto. Porém, né, assim, a gente pode ficar aqui dias e dias falando sobre precificação. Só a precificação aqui a gente pode investir, sei lá, 50 horas aulas, né? Na minha área, posso afirmar que 80% não sabe precificar. É verdade, né? A gente vê nessa parte que é artesanato, que ela está dizendo, muita falha nessa parte de precificação. A gente está trabalhando numa consultoria, eu e a Mônica, e a gente está realmente fazendo essa análise e percebendo isso, por isso que ela está até citando também. Mas é o seguinte, eu poderia ficar aqui então fazendo muito tempo a gente analisar sobre precificação, porque realmente são muitas variáveis que compõem aí essa questão. Porém, eu quero pegar aqui um ponto. A primeira pergunta que você tem que fazer antes de analisar qual o custo que você tem, quanto que você paga, a primeira pergunta que você precisa fazer para conseguir precificar corretamente os seus produtos ou serviços é o seguinte: quanto o meu cliente está disposto a pagar pelo meu serviço ou pelo meu produto? Quanto o meu cliente está disposto a pagar pelo meu produto ou pelo meu serviço? Mais uma vez, a gente volta aqui ao fato de colocar o cliente na centralidade do nosso negócio, de termos o conhecimento sobre quem é o nosso cliente, porque não adianta, se você não conhecer ele, se você não souber o quanto o seu cliente está disposto a pagar, não adianta o esforço que você vai fazer, porque ele não vai enxergar benefício, ele não vai enxergar o valor, que aí o valor não é o preço monetário, é benefícios menos custos, ele não vai enxergar esse valor e ele não vai pagar. Por mais que... E não adianta, você pode colocar mais barato, você pode colocar mais caro, você vai precificar errado. Então, olhe para o seu cliente e pergunta quanto que ele está disposto a pagar por aquilo ali, conhecedor, né, do seu cliente, do que você realmente está entregando. E a sua função será sempre elevar esses benefícios para que você consiga ter aí os custos equilibrados e uma margem de lucro sobre o seu produto maior. Então, quanto mais benefícios você entregar para o seu cliente, quanto mais soluções você favorecer a esse cliente, quanto mais você gerar uma percepção de valor na cabeça do seu cliente, quanto mais o seu cliente perceber o que ele está ganhando ao ter o seu produto, ao adquirir essa solução, se ele poupa tempo, se ele poupa, a gente falou do caso de marmitas aqui, a gente explicou, né, e a gente entrou nesse mérito, se ele poupa tempo, se ele poupa não só tempo, mas assim, o custo de trocar de fornecedor por um outro, né, ele vai sim pagar até mais pelo seu produto, até mais pelo seu serviço. Você vai controlar suas despesas, vai controlar os seus custos e você vai ter uma margem maior, você vai precificar corretamente. Então, são várias as variáveis, como eu disse aqui, para a gente precificar. O desafio é grande nessa área, mas pergunte primeiro sobre o olhar do seu cliente. Eu sei que não é tarefa fácil fazer isso, mas aí a gente volta e tá tudo alinhado, né, gente? Porque, não sei, né? P de preço é uma das 4 variáveis, nos 4 P's que compõem aí o composto de marketing. Produto, preço, prazo e promoção, quem estudou marketing sabe. Então, o preço é uma das variáveis, né? O que eu tô querendo dizer é que nós temos que tá tudo conectado, nada é solto. Você não pode fazer uma definição, vou definir meu preço aqui. Não, tudo é conectado, gente. Tudo está relacionado, esses passos todos estão relacionados.
Então, pense primeiro no seu cliente, entenda seu cliente, compreenda seu cliente, entenda o que é valor para ele, qual que é a percepção de valor que ele tem, para aí você saber precificar adequadamente o seu produto ou serviço. E aí a gente entra num outro controle que você precisa ter aí minuciosamente na sua empresa, que é o fluxo de caixa. É engraçado a gente pensar, né? E aqui a gente volta lá para a questão do conhecimento. Muitas vezes a gente pergunta para donos de pequenas empresas o que é fluxo de caixa e eles não sabem responder. Não sei se esse é o seu caso, mas como eu disse na parte de conhecimento, né? Que eu disse aí na parte de educação financeira, fluxo de caixa é um dos principais controles que você precisa ter e você precisa saber isso, sim, de cor e salteado e ter isso na ponta da língua aí no seu negócio. Porque fluxo de caixa é a forma de você controlar, né, com muita clareza tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. De você ter o seu contas a pagar e o seu contas a receber ajustado, bem gerenciado, né, bem controlado mesmo, bem administrado. É a partir do fluxo de caixa que você vai ter uma visão panorâmica aí sobre as finanças da sua empresa, que você vai, por exemplo, controlar, conseguir, né, reparar alguns desequilíbrios, por exemplo, em sazonalidades que o seu segmento pode ter em específico. Então, por exemplo, se você faz transporte de van escolar, vamos pensar num tempo sem pandemia, tá, gente? Então, se você faz transporte de van escolar, você sabe que no mês de janeiro e no mês de julho vão ter as férias escolares e você não vai receber. Então, você precisa ter essa visão do que entra e do que sai, porque você vai direcionar os seus pagamentos também. Eu gostaria muito de uma live sobre minha área, vender empresas. Qual que é o seu nome? Compra e venda certa. Deixa eu só ver essa coisa aqui falando, né? Essa parte de compra e venda de empresas é muito interessante, né? A gente trabalhar também, a gente pensar. Eu tive a oportunidade de lá no grupo BVL, só dá uma pausa aqui, tá, gente? Eu volto. Alessandro, eu tive a oportunidade de trabalhar, Alessandro, na BVL, é um grupo de concessionárias de automóveis, né? E o dono lá, que eu tenho muito apreço por ele, o Ricardo Coxim, ele teve uma empresa, né, que a Nayara também trabalha, ele tem uma empresa de venda e compra de concessionárias de veículos. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, de conhecer um pouquinho aí sobre especificamente esse ponto, né, essas análises que tem aí. E eu acho que aqui a grande questão nesse sentido, a palavra que entra é o equity, né, que é o valor da empresa. É o valor que essa empresa vai construindo aí, né, ao longo dela. E aí tem relação com branding, tem relação com outros pontos específicos. Mas eu vou anotar aqui o seu pedido para a gente retomar e fazer, quem sabe, aí essa live falando mais especificamente sobre esse assunto. Pode deixar, tá? Mas então, vamos lá, voltando. Quando a gente está falando, então, de fluxo de caixa, nós estamos falando sobre essa visão panorâmica que você vai ter. Então, se você está fazendo transporte de van, está de férias nos meses de julho e de janeiro, você não vai fazer uma provisão de pagamento para esses meses. Você vai você vai realmente analisar esse fato. Vai conseguir colocar isso dentro da sua gestão financeira. Como é o caso, por exemplo, do mês de janeiro, que a gente paga mais coisa, IPVA e tal. Se você vai fazendo, por exemplo, uma caixinha, né, por mês, se você divide, você sabe que você vai ter que pagar R$1.000 de IPTU do seu imóvel ali, do seu negócio, no mês de janeiro. Você já tem isso, já sabe disso. Então, você mensalmente, ao longo do ano, né, por exemplo, em 2022, em janeiro, você vai ter que pagar R$1.000 de IPTU. Você sabe disso. Então, você já tem essa projeção. Você vai, ao longo de 2021, separando um valor. Você pode dividir esses R$1.000 por 12, separando um valor para quando chegar no mês de janeiro, você pagar esse IPTU, porque você sabe que você não vai ter recebimento ali naquele mês. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende que o fato de você conhecer o seu fluxo de caixa, ter esse controle minucioso sobre o que entra. Ai, eu acho que vou espirrar.
mil perdão, gente, até sai aqui que eu fui espirrar. Se você tem esse controle minucioso aí desse fluxo de caixa na sua empresa, você consegue analisar com mais precaução, com mais cautela, né, o que você vai fazer em tempos de desequilíbrios, em tempos de sazonalidade. Então, o controle do fluxo de caixa é o primordial para o seu negócio. Depois, a gente entra para um outro controle extremamente importante dentro da sua empresa. Calma aí, gente, que eu acho que eu vou espirrar de novo. Não, vamos lá. Depois a gente entra para um outro controle extremamente necessário para a sua empresa, que é o controle sobre o lucro, né? E aqui eu quero te contar uma coisa aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, porque eu preciso olhar no seu olho e te falar uma coisa aqui muito séria. Deixa eu te contar uma coisa. Que você não vai esquecer isso mais, que você vai gravar aí na sua cabeça para que você não corra nenhum risco nesse sentido. Vender não é receber e receber não é lucrar. Entenda isso, vamos voltar aqui para ficar reforçado. Vender não é receber e receber não é lucrar. O que eu tô querendo dizer com isso? Muitas vezes a gente acha, tô vendendo, mas você não tá recebendo do seu cliente. Você tá com uma taxa de inadimplência gigantesca e mesmo que você esteja recebendo, você não está lucrando porque você não precificou correto, porque você tá cobrando e não tá pagando as suas despesas, você não tá tendo esse lucro. Então, se você não tiver aí um controle, né, sobre o que de fato é a lucratividade, entender lucratividade tem a ver com percentual, com, né, porcentagem. Se você não entender isso, se você não tiver controle sobre o seu lucro, se você não tiver controle sobre a sua lucratividade, você nunca vai ter de fato um negócio que vai te gerar saldo positivo, que vai dar os resultados financeiros que você precisa, que você almeja, que você deseja, que vão te sustentar, que vão ser os seus rendimentos, que vão fazer você viver só do seu negócio. Então entenda, você precisa ter controle sobre o lucro, você precisa ter esse conhecimento nessa área, você precisa ter isso ajustado, você precisa acompanhar, você precisa fazer análises. Isso não é terceirizado, gente, isso é seu, dono de empresa. Igual eu falei, o seu funcionário, o seu BPO financeiro pode te dar aí todo o ferramental, as coisas para você analisar, mas isso é seu. Quando eu estava no início da pandemia, eu assisti muitas lives da Luísa Helena Trajano, que é uma fundadora, não é fundadora, né? Porque acho que era o pai dela, depois passou para ela e agora é o filho dela, da Magazine Luiza. E hoje ela é do conselho e tal. Aquela mulher ali, assim, inspiradora, né? Mega inspiradora. E uma das coisas que, nessas lives que eu fui assistindo, que eu captei, que assim, que eu não esqueço e ficou gravado na minha cabeça, foi o seguinte, ela falou assim, não importa, né? Olha o que a Magazine Luiza é hoje, tá, gente? A gente tá falando que se você estudar, ver na Bolsa de Valores, né? Quem apostou aí nas ações da Magazine Luiza, tá? Realmente, a Magazine Luiza passa o tempo que passa, só tá comprando empresas, principalmente essas startups. Então, fique de olho na Magazine Luiza, gente, que é uma empresa inspiradora e a Luísa Helena Trajano é uma mulher inspiradora, é uma empreendedora inspiradora que vale todos acompanhar. Mas ela falou uma coisa que eu fui captando, ela falava, não importa quando ela começou, pouquinho ou no pouquinho, né? Ali o negócio dela, assumindo o negócio da família, do pai e tal, ela sempre, e até hoje, mesmo fazendo parte do conselho, ela sempre começava o dia dela de trabalho, a rotina de trabalho dela, analisando os relatórios financeiros. Ela sabia tudo na ponta da língua do fluxo de caixa, do que tinha ali de dinheiro em caixa, o que não tinha, fazendo essas análises, as projeções. Era o principal ritual dela. E ela falou isso, claro. Vocês acham que ela faz isso é por causa de quê? Né? Vocês acham que isso tem que ser feito pelo dono da empresa por causa de quê? E por que muitas vezes o dono de empresa, se você senta com ele... E é igual eu falei, a gente reporta aqui para o nosso lado pessoal. Você entra na sua casa, você não sabe com que você gasta. Você recebe o seu dinheiro e já é para pagar o cheque especial que você tá ali, né? A gente não tem esse controle.
A gente é descontrolado. Por quê? Por quê, gente? Né? Vamos ficar atentos sobre esse fato. Vamos fazer isso olha, se você está acontecendo hoje, isso está acontecendo com você está percebendo que você tem que melhorar isso, para o final de semana e vai analisar início de mês. Aliás, olha, uma ótima ocasião para a gente fazer isso. Hoje, 2 de julho, ao meio-dia, exatamente, entramos na metade do ano de 2021. Se você pegar 365 e dividir por 2, vai dar 182,5. E então, hoje, ao meio-dia, exatamente a gente entra aí no segundo semestre. Então, se você percebeu que você tem que melhorar isso especificamente aí, seja no seu lado pessoal, seja no lado da sua empresa, para isso aí, para esse final de semana, né? Tudo que você está fazendo e coloca isso daí faz a sua rota, faz a sua fotografia financeira. A gente precisa focar nisso, gente. A gente não pode deixar isso para depois. A gente não pode. Por favor, faça isso por você, faça isso por seu negócio. E aí, a gente entra no quinto controle que eu gostaria de falar aqui, que é o controle do estoque, caso você aí venda produtos e tudo, e que é uma outra coisa que a gente precisa ter também minuciosamente e ter acompanhado isso daqui. Gente, mercadoria parada é dinheiro parado. Quem compra produto, ótimo dia para nós, saúde para todos. Quem tem mercadoria está com dinheiro parado na prateleira. Então, você precisa fazer um controle desse seu estoque de uma forma minuciosa, porque a gente sabe que você precisa analisar isso, que você tem aí diariamente, né? Quais são os produtos que têm uma maior saída, conhecer esse giro do seu estoque, né? Saber aí quais são os produtos que precisam ser comprados numa menor quantidade, mas obviamente também você não pode faltar aquilo que é de maior saída para você aumentar o prazo de entrega para o seu cliente, que vai te comprometer aí a percepção do seu cliente também, né? Então isso tem que estar ajustado no seu processo. Então você precisa ter esse controle do seu estoque. Você precisa também manter boas negociações com seus fornecedores. Você precisa calcular melhor aí junto com seus fornecedores os prazos e as formas de pagamento. Você precisa emitir nota fiscal, eu falo, né? Você precisa emitir nota fiscal para ter controle sobre esse seu estoque, gente. Você precisa entender se tem alguém, se você tem um pouco mais de funcionário, se tem alguém roubando alguma coisa do seu estoque. Você precisa ter esse controle. Se a gente não tiver, principalmente quem trabalha com comércio, né? Quem trabalha com restaurante, lanchonete ou qualquer outro tipo de comércio, loja de roupa, o que for, nós precisamos ter esse controle de estoque. Bom, se nós tivermos então aí esse controle, né, minucioso, dentinho, ferrinho de dentista, né, ferrinho de dentista, né, todos esses pontos que eu falei, esses 5 pontos, obviamente que existem vários outros pontos de controle na sua empresa, mas eu quis aqui trazer, né, o que para mim são os principais, né, que são o estoque, o lucro, o fluxo de caixa, a precificação, né, e os custos. Existem outros controles que a gente precisa fazer, mas eu resolvi elencar esses principais aqui dentro dessa segunda palavra-chave, que é a palavra-chave do controle. E aí a gente entra, por fim, na última palavra-chave que nós precisamos trabalhar aí para uma gestão financeira eficiente em nossas empresas, que é planejamento. E aqui, gente, quando eu falo de planejamento, eu tô querendo dizer o seguinte: se você quiser ter uma gestão eficiente nessa área aí na sua empresa, você precisa sim planejar. E aí, ao falar os outros tópicos, eu fui falando um pouco sobre esse assunto do planejamento, né? Você precisa ter clareza sobre os seus objetivos. Você precisa saber quanto você quer faturar. Você precisa analisar, prever, estabelecer as suas metas de vendas. Você já estabeleceu quanto que você vai vender agora em julho? Você já estabeleceu quanto que você vai vender em agosto? Quanto que você vai vender em setembro? Você já tem isso estabelecido? Você já fez as suas previsões de vendas? Você já fez as suas previsões de despesas? Você sabe prevenir?
ou prevenir? Você sabe prever aí, fazer essas previsões? Érica, não dá para eu fazer previsão? Pensa para você ver, tá tudo tão instável, eu não sei o que vai acontecer, se essa vacina vai vir, eu não sei como que eu vou prever venda, não dá para eu prever. Dá sim, gente. Não vem com essa desculpa de que não dá para prever com a incerteza, não, porque incerteza sempre tem, sempre terá. Mas a gente precisa ter esse planejamento, a gente precisa estabelecer, né? E aí aqui a minha dica é, faça previsão em 3 cenários, um cenário realista, um pessimista e um otimista, que você tendo essas previsões fica muito mais fácil de você trabalhar, mas a gente precisa de planejamento. As pessoas acham que planejar é perda de tempo porque a gente não sabe o que vai acontecer, o mundo vai mudar, tudo vai variar e não planeja. Engana-se redondamente quem pensa assim. Planejar é ganho de tempo, planejar é você poupar, é você estar à frente de muita gente. E eu posso te garantir que quem estava com o planejamento aí bem realizado, mesmo com todas as incertezas, mesmo com a confusão que foi no início lá da pandemia, foram as empresas que conseguiram com mais agilidade a se adaptar aí às mudanças que o mundo nos provocou, e aí, como elas já tinham isso planejado, elas foram para frente. E na gestão financeira, quando eu estou falando de previsão, é você fazer um plano financeiro prevendo sim as suas metas aí de vendas, as suas metas de despesas, tendo isso tudo planilhado, documentado, registrado. Se você quer ter aí um negócio preparado, com sustentação, com fundamentos, com bases para crescer, para ter perenidade no mercado, planejar é necessário, planejar é vital, planejar é fundamental. Quando a gente planeja, se a gente se organiza e planeja, né, nós vamos achar a sabedoria na incerteza. Sim, você pode até ter que rever tudo de novo do seu planejamento, né? Porque teve uma mudança que quem queria, nem o melhor dos videntes ia prever aí uma pandemia, né? Mas você vai olhar sobre o seu plano e vai fazer uma revisão nele. É muito mais fácil de você fazer uma revisão sobre algo que você nem sabe o que é. Então, sim, gente, para uma gestão financeira eficiente, você precisa ter planejamento, você precisa ter um plano financeiro estruturado, definido, com os objetivos traçados. Não arranja desculpa para não fazer isso. Volta para a live número 2. Se você tiver arranjando desculpa para isso, você volta lá para a live número 2, passo 2, encare a realidade nua e crua e volta lá naquela parte onde eu falo, assuma a sua autorresponsabilidade. Você volta nesse ponto e começa a assumir a sua autorresponsabilidade sobre a situação. Gente, não deixa desculpa de tudo que venha aqui para você falar, não preciso disso. Ah, mas porque tá frio, porque tem isso, porque Bolsonaro. Gente, assuma a sua autorresponsabilidade e faça. Volta lá na live 2, como eu disse. Bem, para mim, essas 3 palavras, então, são as palavras-chave para uma gestão eficiente financeira aí na sua pequena empresa. Conhecimento, controle e planejamento. Eu quis trabalhar sobre essa ótica aqui, né, e perpassar aí para alguns pontos específicos. Óbvio, como eu disse, não tem como numa live aqui de 1 hora eu conseguir passar tudo e toda essa informação, estou super à disposição. E, na verdade, eu criei essa série Gerir para Lucrar, fiz esses 6 passos aí, né? Porque eu tentei demonstrar, né? Como você pode, de fato, conseguir transformar aí a sua pequena empresa em um negócio próspero e um negócio lucrativo. Isso demanda, primeiro, a sua vontade, a sua dedicação, o seu compromisso, a sua prioridade em fazer a coisa acontecer, né? Em buscar informação e conhecimento nisso. Você, de fato, ser o gestor da sua empresa, ao invés de ser o bombeiro, o operacional e ficar focado na sobrevivência, na luta da sobrevivência. Você tem que pensar de forma estratégica. E foi por isso que nós trabalhamos nesses 6 que nós trabalhamos nesses 6 passos aí, todas as bases, os fundamentos da gestão que você precisa ter. Então, a gestão de marketing, a gestão por processos, a gestão de pessoas, a gestão financeira, a gestão estratégica
e análise do mercado, né? Conhecer aí o ambiente. E tudo isso, obviamente, perpassado, né? Tudo isso aí sobre o foco do mindset de crescimento, sobre a mentalidade empreendedora, porque é essa mentalidade que vai te conduzir aí a você alcançar os resultados extraordinários em sua empresa. Então, esse é o ME6, Mentalidade Empreendedora dos 6 Pilares, o método que eu desenvolvi, como eu disse, para alcançar a minha lucratividade e a minha prosperidade com a minha empresa. Se você quiser saber mais, como eu disse, vai no meu direct, vai no site, deixa seu e-mail que eu vou passar mais detalhes, mais informações para você, né? Sobre o método, sobre o curso, sobre tudo que a gente veio falando aqui ao longo desses 6 passos. Bom dia, Márcia, bom dia. Vocês chegaram no final, já estou finalizando aqui, vocês vão ter que assistir no gravado, que tem muita dica boa aqui. Quem assistiu até aqui vai falando para elas verem, viu, gente? Para elas saberem. Como eu disse, eu quero que a gente possa silenciar dentro da nossa comunidade, né? Silenciar as ameaças externas, vencer as nossas travas internas aí para a gente caminhar junto nessa jornada empreendedora. Me deixa te ajudar, me deixa ser sua mentora para encurtar o seu caminho. Combinado? Pessoal, eu tenho que, né, mais uma vez agradecer a todos que acompanharam a série, mais uma vez agradecer quem compartilha, continuem seguindo a EPE pra gente. É isso, tem que ver, viu, Eva? Continua seguindo a EPE em todos os canais que eu estou aí compartilhando esse conhecimento. Isso também, Márcia, compartilhando conhecimento, compartilhando aí informações para vocês. A Mônica, que assistiu a 6 lives, está falando que foram excelentes. Obrigada por isso. Eu creio que quem, de fato, né, dedicou um tempo para assistir essas 6 lives, realmente saiu diferente nesse momento. E como eu sempre falo, vamos evoluir 1% por dia, que no final do ano a gente tem 365% de evolução. Então vem comigo, fica comigo, vamos juntos. E mais uma vez, muito, mas muito obrigada. Gratidão por você acompanhar. E se você gostou, compartilhe e fala para outros empreendedores assistirem essas lives. Combinado? Obrigada, pessoal. Em breve eu vou voltar com a nossa rotina de lives, porque eu gosto muito. Obrigada de coração por vocês estarem aqui comigo até então. Um beijo grande, excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau todo mundo e obrigada pelos parabéns que vocês estão me dando aí. Tchau!